Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do professor Fábio JC. Pessoal, seguinte, hoje estou fazendo aqui no estúdio um pouquinho mais de estrutura, né? Para fazer um react de um vídeo de internet, tá? Como a maioria de vocês aí que estejam antenados nos noticiários, nas matérias que estão sendo veiculadas pela mídia hegemônica, pela mídia alternativa, digamos assim, está sendo em pauta nesses dias no campo político a escala 6x1, a abolição da escala 6x1, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, fala que vai quebrar a economia e tudo mais. Porra, mas será que vai quebrar a economia mesmo, cara? Fazer extinguir essa escala 6x1, será que vai dar problema? Pois bem, nessas pesquisas na internet, alguma coisa do tipo assim, eu acabei me deparando com um vídeo que no mínimo eu achei desonesto da parte da pessoa que fez o vídeo. É um influencer, era um pastor influencer de internet aí que eu acabei encontrando esse vídeo que eu considero infeliz, tá? E eu queria estar compartilhando e fazendo o react junto com vocês, para ver se vocês concordam com a opinião desse cara aí, né? Enfim, pessoal, o título do vídeo é: Você não é de direita se apoia a PEC 6x1. Pastor Rodrigo Mocelin. Eu sei que ele tem bastante seguidor na internet, eu não sigo ele. É um pastor que eu já vi um vídeo na internet dele da questão de privatização de vaca, de baleia, um negócio assim. Cara, totalmente biruleibe, eu achei. Mas aí ele vai dar o argumento dele, misturando o espectro político, falando que se você que é contra a escala 6x1, você não é de direita, né? Impondo que aquilo é uma coisa que tem viés político, né? Na verdade, está enviesando politicamente o pensamento de alguém. Vamos lá então, vamos fazer o react sem demora desse pastor aqui, tá? Do que ele disse, essas bobagens aqui, né? Opa, cliquei e botou errado aqui. Vamos ver essa bobagem aqui, que ele vai falar, né? Enfim, vamos lá. Opa, tá sem áudio. Apoia essa... Não. Você não é de direita se você apoia essa PEC aí 6x1 da redução da jornada de trabalho. É impressionante como até pessoas de bem, pessoas que se consideram de direita, estão concordando com esse absurdo. É impressionante, eu vi nos comentários do meu outro vídeo, pessoas dizendo assim: eu sou liberal na economia, mas... Cara, já começa uma subjetividade, né? Pessoa de bem, o que é pessoa de bem, né? Acho que tem que pertencer à igreja para ser de bem? Ou ele está dizendo de bem, de ter bastante coisas, né? Sei lá, vamos lá. Sou a favor da PEC. Eu sou de direita, mas sou a favor da PEC. Não, você não é. Não é. Você defende essa PEC? Não é, tá? Você aí, ó, tá olhando a câmera aqui da verdade? Olha aqui a câmera da verdade, vou até ampliar aqui para vocês verem, ó. Você não é, tá bom? Se você é contra 6x1, você não é de direita, tá? Vai falar daqui a pouco, eu acho que também não é cristão. Vai meter uma dessa. Ai, que absurdo, meu Deus do céu. Já começou com os absurdos já, pelo amor de Deus, vambora. Você tem ainda aí um ranço comunista dentro de você. Eu não tô nem dizendo que você é mal intencionado, não tem nada a ver. Ranço comunista mal intencionado. Cara, por que as pessoas se distorcem tanto a palavra comunismo, né? Ranço comunista. Vamos lá. Cara, lembrando, no comunismo é o que mais trabalhava, viu, cara? É o que mais trabalha. A gente tem um exemplo aí que não é comunista ainda, tá? É socialista, que é a China, que as cargas horárias de trabalho lá são gigantescas, tá? Só para lembrar. Ó, eu vou fazer até um adendo aqui, pessoal. Se vocês puderem, siga um cara na internet, chama Rodrigo Durante. Ele tem um canal, ele mora na China, ele explica o dia a dia da China. Acho que é Rodrigo Durante, eu vou dar uma pesquisada rapidão aqui. E ele mora na China e ele explica o dia a dia da China, como que é, e fala como que é a rotina dele e tudo mais. Deixa eu ver se é Rodrigo Durante. Não é Rodrigo Durante. Esqueci o nome dele, cara. Vamos ver aqui, China Durante, vamos ver. Felipe Durante, tá, pessoal? Segue o cara lá, que o cara
É Ponta Firme, né? Eu esqueço, eu tenho dificuldade um pouco com o nome, tá? Felipe Durante, segue ele lá na internet, que ele fala o dia a dia da China, ele fala que a carga horária de lá é grande, então a gente brigar por uma redução de escala 6x1 não tem nada a ver com comunismo, tá? Ele já está desinformando aqui a população, a galera, mas vamos lá. Vamos seguir para esse chorume aqui. Não. Você pode ser bem intencionado, mas você está errado. Você está sendo enganado. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Tá, eu quero fazer só mais uma pausa, tá, pessoal? Desculpa. E quando ele fala enganado, ele não está falando do lado político da coisa, tá? Ele está querendo misturar as coisas. O grande receio que eu também tenho dessa escala 6x1 é que todo governo, desde direita e dita esquerda que está aí, usam esses pretextos para ser uma grande cortina de fumaça, né? Falando que é pauta 6x1, tem que ir para a rua, mobilizar, blá, 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 e atrocidades estão passando no Congresso Nacional e estão usando a escala 6x1 para atrasar, para a opinião pública ficar intertida com esse não vai ou não da escala 6x1, e atrocidades estão passando no Congresso, tá? E é só por isso, que eu talvez eu concorde com um pedaço do que ele falou aqui, nessa parte que está te enganando, tá? A escala, a extinção da escala de 6x1 é para ontem, tá? E essa é a minha visão sobre isso, mas somente por isso, tá? Este vídeo mostrar como que esse tipo de lei é uma tragédia, e é impressionante como que a esquerda consegue seduzir as pessoas. Então eu peço, assista até o final, com o coração aberto. Não é para engolir o que eu estou falando sem analisar, mas eu peço que você também não engula o que a esquerda fala. Vai lá, amigo, estou de coração aberto, pode mandar ver. Tem que analisar. Então, bora lá. Curta, comente, se inscreva. Bora. Não. Para mais um vídeo. Então, eu quero começar assim, ó. Por que a esquerda, ela consegue enganar as pessoas? Porque pense assim, eu estou falando aqui do trabalhador, não do vagabundo. Aqui, esses caras... A direita não engana, né? Cara, esse negócio de rótulo, direita, esquerda malvadona, direita boazinha, cara, já não tá mais colando. Acho que até a sociedade tá meio cansada disso, falar a verdade pra vocês, tá? E, cara, pra quê? Eu posso ser de esquerda e posso ser gente boa, como eu sou de uma esquerda um pouquinho de uma ala um pouco mais radical, eu sou tranquilo, eu sou trabalhador, sou honesto, tá? E não é só por ser de esquerda, eu conheço gente de direita que são trabalhadoras honestas também, do mesmo jeito, sabe? É um absurdo você colocar em garrafinhas, esse é bom, esse é ruim, esse é bom, esse é ruim, não dá pra saber, cara. O problema é que não dá pra saber. Essa é a pegada. Então, já começa errado. 1 minuto e 8 eu já tive que parar um monte de vezes pra ficar tentando distorcer o que esse cara tá falando. Impressionante. Os caras que fazem essas leis são um bando de vagabundo. Eu tô pensando aqui no trabalhador, que não é vagabundo. O cara trabalha num serviço ruim. E lá vai as fotinhas genéricas criadas por IA, né? Trabalhador, tudo suado, tudo sujo, né? Sinal de trabalhador é só isso, tá, pessoal? É sujeira, tá? Se o cara não tiver sujo assim, com a cara suja desse jeito, ele não é trabalhador, tá? Não tem o trabalhador que fica o dia inteiro ralando, um professor que não necessariamente precisa sujar desse jeito aí, um técnico de TI, um vendedor de shopping, não precisa estar com a cara suja desse jeito não para ser trabalhador não, tá, pessoal? Já começa com as imagens genéricas aí de banco de imagem. Mal remunerado, longo tempo, longo período. Aí vem o esquerdista e fala, eu vou resolver isso. Quem não quer? Esquerdista. Forma pejorativa de se tratar pessoas que pensam em espectro político diferente. Eu acho que, cara, eu não sei se vou tancar até o final não, de boa, tá? Porque não dá. Esse cara aí lembra aquele cara do TV Quase, não lembra? Do Hermes e Renato? Ele lembra um pouquinho, vamos ver. Uma condição de trabalho melhor. Não vou parar mais, tá? Eu vou fazer uma lei que vai resolver isso. E é justamente aí que ele acaba nos pegando. Esse esquerdista maligno nos pega. Veja bem, em qualquer... maligno, hein? Qual a ideia? Qual é a narrativa? Você é contra o trabalhador, porque a lei visa melhorar a condição do trabalhador. O esquerdista maléfico é contra o trabalhador, mas esse cara que defende a 6x1 é a favor, tá? É a favor que você ganha um salário mínimo e continuar na escala 6x1. Você vai ter só apenas um dia para tentar se virar nos 30 para resolver os BO que você tem que resolver e foda-se. No outro dia você tem que estar lá trabalhando de novo, na escala 6x1.
É esse cara aí, ó, que tá pregando isso, não sou eu, tá? Trabalhador. Então, se você é contra a lei, você é contra melhorar a condição do trabalhador. Mentira! Mentira! É assim que a esquerda funciona. É por narrativa. Olha lá, sempre a Bíblia aberta. Vá. Por narrativa. Eu sou contra a lei porque eu acredito e não acredito, eu tenho certeza absoluta, que ela é contra o trabalhador. Ela é contra, a lei é contra o trabalhador. Eu falei um pouco sobre isso no outro vídeo em que eu citei o livro Economia em uma Única Lição, em que o autor diz o seguinte: você precisa analisar as coisas, você precisa ver o que muitas vezes não é visto de imediato. Você precisa analisar uma lei a partir das coisas que não se vê. O que a gente vê? Porque parece que a gente está vendo. O cara vai trabalhar menos e vai ganhar o mesmo. O que as pessoas não veem? E por que essa lei é tão ruim? Primeiro, aumento de preço. É isso que acontece. Um garçom, trabalhando 6 dias na semana, ele atende 60 mesas. 10 mesas por dia. É óbvio que é só um exemplo aqui, tá? Trabalho. Olha lá, sempre na parte hipotética da coisa, né? Sempre na parte hipotética. E já jogou para o setor de serviços, né? Por quê, pessoal? É bem rápido, bem fácil de explicar isso aí. O setor de serviços é o que mais emprega no país, tá? Ele emprega muito mais que agronegócio, emprega muito mais que a indústria. O nosso modal da economia brasileira é o setor de serviços, tá? Então ele já está usando um exemplo hipotético de um garçom, que é do setor de serviços, de um restaurante. Ele deve estar usando um restaurante de porte pequeno, que esses sim vão ser impactados com essa lei, tá? Por isso que a gente fala, a lei ela tem que ser estruturada de uma forma que o governo ajude o pequeno, porque do médio para o grande, e o grande tá tranquilo. O que eles estão gemendo é que vai reduzir o lucro. Não está com dificuldade em achar que o trabalhador, contratando mais um trabalhador, eles vão quebrar. Porque uma empresa de pequeno porte, até médio porte, corre risco de quebrar a qualquer momento. Uma causa trabalhista aí, de uma coisa que um empregador fez de mal, essa empresa pode quebrar. Uma causa trabalhista na justiça, tá, pessoal? De coisa errada, que o empresário fez de errado. Então, ele já está soltando um exemplo hipotético de uma empresa pequena para poder estruturar a sua narrativa dele ser contra a escala, de ser a favor dessa escala 6/1, ser contra a extinção da escala 6/1. Mas vamos lá, vamos viajar no mundo de Bob aqui agora. Trabalhando 4 dias na semana, ele vai atender apenas 40 mesas, 10 mesas por dia. Sendo assim... Isso... se o restaurante tiver todo dia um movimento igualzinho, porque ele já está equalizando, é igualzinho. Era 6 dias, 60 mesas. 4 dias, que a escala não diz isso, 4/3, diz 5/2, tá? Isso ele agora está falando que serão 40 mesas. Não pode ter dia que vai ter mais de 40 mesas, e não pode ter dia que vai ter menos de 40, tem que ser 40 exato. Esse é o exemplo hipotético que esse cidadão está usando. Mas vamos lá, vamos seguir. Vamos no mundo de Bob ainda. Ficará mais caro para o empreendedor girar o seu negócio. Portanto, qual será o problema imediato? Se ele sobe os custos, ele vai... Eu já sei te dizer. Dó desse garçom. Esse restaurante só tem um garçom, cara. Só vai ter um garçom. Vai supor, vamos entrar no mundo de bola, vai, 2 garçons, né, vai atender as 40 mesas, tudo mais. Não consegue fazer uma escala, contratar um e fazer uma escala, né, porque é o pico do cara para pagar o salário do cara, os encargos, que eu concordo, vou falar mais uma vez, o empreendedor pequeno, ele é amealhado de imposto, isso eu concordo plenamente. Eu acho que com essa redução aí da carga horária de trabalho, tem que ter também um suporte do governo para ajudar o pequeno e o médio empreendedor. O grande só está gemendo porque vai ter que contratar em larga escala e vai diminuir momentaneamente a taxa de lucros dele. A taxa não, o lucros dele. Aí vai chegar um momento que vai reverberar isso aí, vai ser ao contrário. O que vai acontecer? A produtividade vai aumentar, assim como em todos os países do mundo, quando implementou a 5/2. Você pode fazer um Google à vontade aí, pessoal, depois que terminar esse vídeo aqui, ou agora mesmo, para verificar isso. A produtividade aumentou.
quando se implementou. Já tem países na Europa que já estão estudando a escala 4x3, tá, pessoal? Que também visa, e alguns países já fizeram o teste, aumentou mais ainda a produtividade. Tá? Agora, a impressão que fica quando a pessoa fala isso, tá dizendo que nesse 5x2 aí, vai ficar 2 dias da semana a empresa fechada. Eu acho que o cara desconhece uma coisa chamada escala. Você vai contratar uma pessoa para cobrir escala. Então a empresa vai continuar trabalhando todo dia, a produtividade vai continuar. O problema é que você vai ter que contratar um funcionário novo para cobrir escala. Qual que é o BO disso aí? No momento, que nem eu falei para vocês agora, o pequeno pode sentir um pouco o impacto, e aí que entra o governo para ajudar. Mas o médio e o grande, eles estão pé da vida, porque vai ter que reduzir momentaneamente os seus lucros. Só que não tomam ciência também dos estudos que dizem que a escala 5x2 aumenta a produtividade. Cara, tá 2h49 de vídeo, 11 minutos e 50 de vídeo. Eu vou tentar render essa porra aqui, vamos lá. Vai precisar contratar mais gente. O preço vai subir. Para quem vai subir? Para todo mundo. O preço subindo. O que vai acontecer com todo mundo? Tudo. Você reparou, pessoal? O preço vai subir. Ele já está escancarando que o empresário, que o suposto empresário da suposta lanchonete vai colocar o preço nas alturas para cobrir o funcionário novo que ele contratou, né? Então, significa que ele não vai mexer no lucro dele, né? E outra, ele não leva em consideração que essa pessoa 5x2, ele vai ser um consumidor também. Sabe? Ele pode pegar um dia da semana para ele descansar, ficar de boa em casa, repor energia, e no outro dia ele vai tirar o lazer, ele vai para um comércio, vai para um restaurante, vai para o restaurante genérico que o cara tá falando aí, vai para o shopping, vai consumir, vai gastar dinheiro, vai movimentar a economia. Ele não tá vendo nada disso. Ele só tá vendo o lado do cara, do pobrezinho lá, que não quer contratar outra pessoa, quer ficar ferrando com o cara no 6x1 lá, ficar ferrando a cabeça do cara, deixando o cara doido pra não mexer no lucro do cara. Mas vamos continuar com esse chorume aí. Fica mais caro pra todo mundo empobrece. Outra consequência não vista pela lei, desemprego. Pense agora como dono de um restaurante. Cara, é ao contrário, meu jovem, é ao contrário. Desemprego, cara. É ao contrário, vai precisar de contratar gente, mano. Vai aumentar os empregos, porra. E volto a dizer, desse restaurante genérico aí eu concordo que a porra do negócio tem que ser ajuda governamental num primeiro momento, até estabilizar, tá? Tem uma frase que eu vi de um economista, inclusive eu recomendo que você siga ele, é o José Cobori, e também tem o Ian Neves que falou algo semelhante, que é assim, se uma empresa de pequeno porte que depende de uma pessoa só para sobreviver e precisa que necessariamente essa pessoa trabalhe numa escala 6x1, senão ela quebra, essa empresa não era nem para abrir, não era nem para existir, para começo de conversa, tá? Enfim, vamos lá. Que é justamente aí o Pedro Campos lá, que citou justamente o exemplo do garçom. Você é dono de restaurante, pense agora como dono. Vamos lá no mundo de Bob. Você é o dono do restaurante. Pedro Campos, que é o do Banco Central, que ele deveria calar a boca. Mas vamos lá no restaurante genérico lá do mundo de Bob. Você quer abrir um restaurante. Quando você começa o seu negócio, o dono não tem salário. A maioria dos negócios demoram anos para ter lucro, para a pessoa conseguir pagar. Pera aí, então vamos lá. Vamos lá no restaurante genérico. O cara não vai ter lucros, né? Ele já abre, ele não tem lucro nenhum. Ele não vai tirar o prolabore dele, não vai ter nada, né? Giro de caixa, essa porra toda. Então o cara, além de empreendedor, é masoquista. Porque ele gosta de ficar devendo pros outros, não é? Como é que o cara vai abrir um negócio se ele não faz a viabilidade, ele não faz estudo de viabilidade, cara? Eu sei que as pessoas às vezes têm vontade de querer abrir comércio, de querer empreender, de querer ganhar dinheiro. Só que primeiramente você tem que ver uma coisa muito importante, que consultoria, cara de economia que está começando agora, recomenda você fazer, viabilidade comercial. Não adianta nada eu abrir um restaurante num lugar que eu sei que não vai vender. E como que eu sei que se vai ou não vender? Fazendo análise de mercado, análise de viabilidade comercial. Então, volto a dizer, se o restaurante desse cara precisa de um garçom para sobreviver numa escala 6x1, para abrir 6 dias e fechar 1, ele precisa de apenas de um garçom.
essa empresa não é nem para estar existindo. Senão, se o garçom que ele quiser o 5x2 e ele não puder, por exemplo, fechar o restaurante, que é uma coisa que não acontece, e ele precisar fechar o restaurante, é uma empresa que não deveria nem existir para começar, porque o empreendedor não fez o estudo de viabilidade comercial, tá? Mas vamos lá, vou continuar no mundo de Bob aí. Despesas, o investimento que ele fez. Isso é a regra. E isso tudo, é assim que funciona. Não tem como, é óbvio. Isso aí não é, eu tô aqui, imaginando. É assim. Mas você é um empresário, um pequeno empresário, deseja abrir esse restaurante aí na sua cidade, na sua casa. Abrindo, obviamente, 6 dias na semana. Só que, comprando maquinário, arrumando o lugar, você já começa devendo. Cara, eu vou dar um exemplo aqui do podcast, tá? Eu abri um podcast, né, que eu estou usando a camiseta hoje, Fala Limeira, sabendo de alguns gastos que eu teria, que é o gasto com computador, câmeras, microfone, fone e reforma do local onde eu tô. Cara, isso aí é um investimento, concordo plenamente, é um investimento. Só que você tem que fazer a viabilidade da coisa. Se eu fosse alugar um estúdio hoje, no mínimo, eu iria pagar por episódio de podcast, no mínimo, tá? 300, 400, até 500 reais, dependendo do porte do estúdio, tá? Dependendo do porte. Tô fazendo tudo aqui na manha. Não comprei a melhor câmera, não comprei o melhor microfone, não comprei o melhor fone de ouvido e não comprei o melhor computador. Só que eu vi que conforme foi andando a carruagem, eu precisei melhorar um pouquinho mais o equipamento. Vocês podem entrar no canal Fala Limeira, pessoal, vocês veem o primeiro episódio e veem o último. Como que tá a diferença técnica do primeiro e do último episódio. Tem muito para melhorar ainda. Eu não tenho câmera 4K, para ter uma ideia. É 1080p essa câmera que eu tô olhando para vocês agora. Então, pessoal, não se começa arrebentando. Por que não se começa arrebentando? Porque você vai ter um gasto operacional. E se você não prestar atenção nesse gasto operacional, você vai quebrar logo no primeiro mês. É o que muito empresário faz. É o que acontece com muito empresário. Por exemplo, desse restaurante genérico aí que o cara tá falando. O cara falou, gasto operacional, gasto com maquinário, gasto blá 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 blá. Cara, é aquela famosa frase que todo mundo gosta de escutar. Não dê um passo maior que a sua perna, tá? Então, quando você for querer alguma coisa, é degrauzinho por degrauzinho. Eu demorei um pouquinho para entender isso aqui no podcast. Tanto que eu não tenho a melhor câmera para trabalhar, mas eu tenho uma câmera decente para trabalhar. Eu não tenho o melhor microfone, mas eu tenho um microfone que capta decentemente aquilo que eu quero falar. Então, pessoal, é devagar. Não queiram apressar as coisas. Porque se você for apressar as coisas, não dá certo. Quem quer comer quente acaba comendo frio, você entendeu? Então, nesse restaurante hipotético aí, genérico, que o cara tá falando, o cara já tá começando estralando, né? Lógico, você precisa ter o mínimo ali. O que é um restaurante que precisa ter o mínimo? Uma cozinha decente, umas cadeiras, né? Uns utensílios e fornecedor bom, né? Para fazer os alimentos, a matéria-prima, né, tudo mais. Então é devagarzinho, ele já citou um exemplo que ele mesmo percebeu que estava errado e foi lá tentar arrumar. Você quer abrir um restaurante? Aí depois ele já mudou. Não, na sua casa, né? Aí já tirou o custo do aluguel, de um salão, né? Ele já está tirando todos os custos que ele pode enxergar de um restaurante hipotético que ele quis levantar. Incrível. E geralmente quem abre esse tipo de restaurante dentro de casa, os primeiros trabalhadores, entre aspas, desse restaurante são familiares, cara. É filho, é primo, é sobrinho, sabe? Que está começando agora. E, geralmente é isso. Aí ele fala, escala 6x1, eu vou contratar um cara de fora para trabalhar 6x1, vou pagar um mínimo pro cara. Beleza, pro cara ali que está desesperado, o cara vai aceitar, mas na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai pular fora, ele vai ver a viabilidade dele, cara. Ele fala, não compensa, o esforço que eu estou fazendo aqui acaba não compensando para mim. É assim que funciona, cara. Sabe? Eu posso dar um exemplo meu aqui, que eu já citei em vídeos anteriores. Eu trabalhei em escala 13x1. Eu trabalhei em comércio de família, 13x1. Trabalhava 13 dias seguidos para ter uma folga no domingo. E o domingo que eu trabalhava, eu entrava 8 horas da manhã, saía 10 horas da noite. Eu fiz por 5 anos isso na minha vida. Você acha que eu, com a cabeça, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu faria isso? Jamais. Hoje eu tenho 39 anos de idade. Isso aí faz 21 anos atrás.
que eu comecei a fazer isso. Foi meu primeiro emprego registrado. Aquilo me fortaleceu como pessoa e me despertou logo para essa noção do que é uma coisa, do que é outra. Tanto é que quando eu saí desse emprego, eu jamais aceitei escala 6x1. Mas aí eu fui correr atrás de estudo para melhorar a minha capacidade de tentar arrumar emprego que de repente até não paga mais, mas te dá essa liberdade de ter pelo menos 2 dias da semana para você dedicar às coisas que você queira, inclusive nada. Se quiser ficar 2 dias descansando, também é válido, tá? Mas isso dependeu muito da consciência. Então, esse vídeo aí, desse cidadão aqui, né, desse cara do Hermes e Renato aí, para pegar aquela pessoa que está psicologicamente abalada, que está desempregada e que precisa trabalhar e aceita qualquer coisa, né? Enfim, vamos lá. Investiu. Você não tem salário. Você começa já com um risco enorme. E se antes você teria que contratar um garçom para trabalhar os 6 dias da semana, agora você vai ter que contratar um garçom 4 dias, depois ainda vai ter que pegar um extra aí 2 dias. 2 caras você vai ter que contratar. Mas nem você que é chefe. Cara, e qual que é o erro disso? Me fala uma coisa, já começa errado tendo que atender 60 mesas, um garçom para atender 60 pedidos, né? Que ele colocou hipotético aí por dia. 6 dias na semana. Coloca aí, cara. Coloca nas contas aí. Quanto que é 6 vezes 6, cara? 6 vezes 60, aliás, né? Porque é 60 mesas que ele tem que atender por dia. É 360 mesas por semana. Para descansar um dia. E mais 360. E mais 360. E isso se o restaurante hipotético dele manter o movimento de 60 mesas por dia. Tá? Um garçom fazendo isso. E agora ele está chiando que vai precisar de contratar 2. O dono do negócio não tem salário ainda. Você já começa endividado. E agora o seu risco aumentou. Antes você teria um garçom, está começando, agora tem que ter 2. É obrigado a ter 2. Você acha que você teria coragem para abrir o restaurante assim, nessas condições? Cara que pensa assim não precisa nem ter coragem, é só não abrir, tá? Pura e simplesmente isso. Não faz análise de risco do negócio que eu falei lá no começo para vocês. A viabilidade do seu negócio. Você tem que fazer a viabilidade do seu negócio. E tem que virar lei, sim. Porque tudo que a gente conquistou na classe trabalhadora, a gente conquistou com luta. Nunca veio de mão beijada. O que o pequeno empresário que está chiando tem que fazer é cobrar dos governantes ajuda governamental para poder bancar isso. Como que faz isso? Redução de carga tributária para o pequeno empresário. É isso, é para o pequeno, não para o grande. Porque pode acontecer da redução da carga tributária para o pequeno. Só que o grande vai entrar no balaio também, e o grande não precisa. O grande pode dar uma reduzida no seu lucro muito bem. O problema é o grande querer entrar e suprimir toda essa verba do governo de carga tributária que eles já pagam, com a justificativa de ter que contratar mais pessoas para poder trabalhar em larga escala. Sendo que esses caras só pode e devem tirar do seu lucro para contratar mais trabalhador e explorar menos o trabalhador. Eu sou solidário com o pequeno empresário, tá, pessoal? Não estou falando que eu não sou solidário, não. Agora, o cara que pensa que tem um pequeno negócio e acha que é grande, esse que fala que vai ter problema, que se eu contratar mais um, vai atrapalhar meu negócio, vai quebrar meu negócio. E pensa só dentro da caixinha e pensa só nele, esse, desculpa dizer, esse não deve nem abrir o negócio não deveria nem existir. Se o negócio dele é em torno do funcionário dele, que ele explora ali no 6x1, o negócio nem aberto deveria estar, tá? Começando por aí, eu sou totalmente defensor da classe trabalhadora, tá, pessoal? Eu sou muito solidário ao empresário que dá um emprego, tudo mais, que gera lá a renda, tudo mais, bonitinho. Mas principalmente o trabalhador, que é a parte mais vulnerável da coisa, tá? As condições não se tornaram mais perigosas do que já normalmente são? É assim que funciona. Ou então, sabe o que você faria? Você abriria algo tão pequeno que você empregaria apenas os seus familiares, para não correr riscos ainda maiores. Mas é aí que corre mais risco, porra. Ó, o pequeno empresário que está assistindo esse vídeo aqui e contratou funcionários familiares para trabalhar, sabe do que eu estou falando, tá bom? Eu comecei aqui o podcast com familiares e não deu bom não, tá? O podcast aqui fala Limeira, não deu bom não. Por quê?
quando a gente faz um negócio, um empreendimento, a gente pensa nos próximos primeiro, né? Para ajudar, para ir viver o sonho junto, para ver se der certo, tá lá junto e participar de todo o processo. Não estou falando que deu briga, não deu briga. Só que quando as ideias não concatenam, aí o bicho pega, viu, cara? Aí o bicho pega. E ele tá falando aí, ó. Aí chama os familiares para trabalhar. Foi aquele exemplo que eu falei lá atrás. Por quê? Você viu que ele começou estourando e do nada ele começou a reduzir a ideia do negócio? Começou num restaurante, aí começou a reduzir a ideia. Não, é na garagem da sua casa. Agora contrata funcionário, vai contratar o parente. E vai indo. Até chegar num ponto para ele sustentar a narrativa dele que contratar 6x1 não é viável para pequeno negócio. Só que ele não dá solução. E eu, como esquerda radical, eu já estou propondo a solução para o pequeno empresário. É cobrar o governante, você de direita e de esquerda, tá? Cobrar o governante para reduzir a carga tributária para o pequeno empresário, para o MEI, né? Que o pessoal aí fala que é empresário, que é MEI, tá? O Eireli da vida aí, é redução da carga tributária. O governo tem capacidade para fazer isso. E para reduzir a carga tributária do médio e do pequeno empreendedor. Do grande, o grande não precisa. O grande só está chiando porque vai reduzir o lucro dele. O pequeno e o médio precisa sim da ajuda. Aí eu concordo. Mas está vendo como que ele faz isso para não ter que cobrar? Porque o nosso Congresso, a maioria é de direita. E aí sim eu coloco o rótulo, porque é de direita. Realmente é de uma direita conservadora. E esse cara claramente é um cara de direita conservador, tá? E para não mexer com os políticos no qual ele concorda, ele é mais fácil você atirar e atacar gente da esquerda e atacar o argumento, porque foi idealizado pela esquerda essa redução, a campanha chamada VAT, né? Que é vida após o trabalho, né? E agora ele tá nessa aí, ó, defendendo uma coisa que foi idealizada pela esquerda. Cara, tá em 4h38, eu já falei pra caralho, já tá com 32 minutos de vídeo. Desculpa, pessoal, mas vamos lá. Eu vou fazer render essa porra aqui. Agora, olha isso aqui, ó. Nos Estados Unidos não tem nada disso. Tem... Oh, American Way Life. Olha que beleza, hein? Eita, nós, mais imagem genérica de banco de banco de imagens, ó. Estados Unidos não tem isso. Estados Unidos é liberdade econômica, né? Liberdade econômica. Agora com o Trump o negócio vai virar mesmo. Vai virar mesmo. E foda-se, né? Já está com plano de arrancar um monte de imigrante lá. Vai arrancar a força os imigrantes de lá, a partir de 25 de janeiro, quando ele vai assumir. Já está reconstruindo a parede lá, o muro lá entre o México e o Texas, né? Nos Estados Unidos. Oh, grande América. Cara, manda esse cara puxar já que ele gosta de colocar imagem para fazer referência das coisas, manda ele colocar umas fotos daquelas ruas famosas dos Estados Unidos que as pessoas estão morando dentro do carro. Tem documentário que eu vi, as pessoas estão morando dentro do bueiro, cara. Absurdo isso aí, cara. Tá morando em dutos de bueiro e de esgoto. Tem gente que tá morando no carro, tem gente que tá montando barraquinhas na rua para morar dentro da rua. Não precisa nem ir para os Estados Unidos, vai em São Paulo. Vai na capital lá, São Paulo. Você vê lá na Paulista à noite, um monte de barraquinha. Né? Esse não é um problema, né? O problema é a escala 6x1, que não pode ser abolida, né? Tem leis trabalhistas, CLT, jornada de trabalho, não tem nada. É o empregador, ele faz um contrato com o empregado. E aí, se ele não quer, ele vai embora. Esse aqui não quer, não tem negócio. A liberdade. A liberdade. Isso deve ser muito ruim. É? Não tem CLT lá, não tem SUS, não tem nada. Deve ser horrível lá. Deve ser por isso que tem um monte de brasileiro querendo pular a fronteira, um monte de americano aqui na fila aí, né, nas fronteiras do nosso país, vindo pra cá, né? O americano só não sai dos Estados Unidos porque não consegue, cara. Simplesmente por causa disso. Eles têm uma cultura diferente da nossa. Não adianta usar esse tipo de narrativa, que esse tipo de narrativa não dá certo. Tá? Para começar, o brasileiro quando sai daqui, a grande maioria sai iludido. Tem um canal na internet, agora acho que é Nômade, eu não vou lembrar o nome, pessoal, se eu lembrar eu coloco aí no primeiro comentário fixado, falando sobre os brasileiros que caíram na ilusão de morar nos Estados Unidos e trabalhar lá.
Agora ele falar que americano vem pra cá, fazendo fila pra vir pra cá, tem caso sim, mas é mais em Cuba, tá, pessoal? Eles vão de barco, saem da Flórida, eles vão de barco até Cuba pra fazer operação, cirurgia de alta complexidade, porque lá a saúde em Cuba é de graça, nos Estados Unidos não é, né? Dependendo como for, dependendo da classe econômica lá do americano sim sai dos Estados Unidos para se operar em Cuba. Então até isso é complicado. Ele tá usando de argumento, cara, que é facilmente rebatido e refutável, tá? Eu só não vou ficar interrompendo muito aqui, pessoal, porque essa porra não rende, ó, tá 5 minutos e já tem 35 de vídeo. Eu quero acelerar isso aqui para não ficar longo o vídeo, tá? Não é? Ah, não tem, né? Por que será? Por que será? Aqui nós temos CLT, agora a gente tá falando em redução de jornada de trabalho. Por que ainda assim os brasileiros estão querendo ir para lá? E os Estados Unidos que não tem nada disso. Lá o empresário, ele pode oprimir as pessoas. É mesmo? Por que os trabalhadores lá não querem vir para cá, gente? Pense nisso, pense, pelo amor de Deus. É porque lá, justamente porque não existe essa quantidade imensa de leis trabalhistas, que na realidade são impostos para o empreendedor, por isso lá é mais fácil empreender. Sendo assim, há mais emprego. Esse é o único jeito de ter mais emprego e de condições melhores para os trabalhadores. Há mais emprego, o salário e as condições de trabalho são melhores. Você disse assim, ó, eu sou de direita, eu sou liberal na economia, eu sou a favor da PEC. Não, você não é de direita. Você não é liberal da economia. Você ainda tem traços comunistas. Pois o comunista vê o empresário como um grande inimigo, como o grande culpado pela pobreza do país. Sendo que o empresário é o cara que poupou dinheiro, teve uma ideia e arriscou tudo num negócio em que ele não tinha garantia alguma. O empresário é que gera emprego. Não, pessoal, não é o empresário que gera emprego, não. O que gera emprego é demanda. O que esse cara falou foi uma grande de um chorume, um grande de uma merda, tá? Mais uma vez, eu volto a dizer o que eu disse lá no começo do vídeo. O empresário, quando ele tem um sonho, a primeira coisa que ele tem que fazer antes de realizar seu sonho, lógico, ter o capital para iniciar, é fazer a viabilidade do negócio. Ele tem que ver se o local onde ele quer construir o negócio dele, abrir o negócio dele, é viável. Vou dar um exemplo bem idiota, já que ele está vivendo no mundo de Bob, vamos fazer. Vou abrir um comércio de venda de água no deserto. Eu vou vender água pra caralho. Vou ou não vou? O que você acha, pessoal? Eu vou conseguir vender essa água? Eu acho que não, porque acho que não tem ninguém morando no deserto. Vai aparecer um Walking Dead ou outro ali para querer uma água ali, né? Mas, e aí? Foi viável ter aberto o negócio lá? Não foi, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de discursinho, tá, pessoal? Esse tipo de discursinho aí, ele não funciona. Os Estados Unidos têm a própria cultura trabalhista deles, né? Eles têm um protecionismo enorme lá. Os Estados Unidos só é hoje os Estados Unidos por causa do protecionismo que eles têm com o país deles mesmo, tá? Só que é um país que está ficando para trás em termos econômicos, né? Tanto que a China está vindo atropelando aí os Estados Unidos. E lá não é esse negócio de liberdade econômica não, tá? Tudo bem, lá não tem a CLT, né? O cara quando quer aposentar, ele tem que guardar uma grana durante a vida, ele tem que fazer as previdências dele, ele tem que fazer tudo lá, mas é regra do país, né? Porque se você trabalha e não poupou durante esse período que você trabalhou, que você foi útil no capitalismo, você acha que os Estados Unidos vai te ajudar? Ele não vai te ajudar. Por mais que ainda sejamos deficitários na questão de INSS, que teve essa deforma trabalhista, que a gente aumentou o prazo para aposentar e tudo mais, ainda a gente tem uma proteção. Eu, mesmo particularmente, eu acho que eu não vou conseguir, a tempo hábil, me aposentar, né? E comecei a trabalhar desde os meus 18 anos, eu não sei ainda, sabe? Mas a questão é, a gente tem essa proteção ainda, né? E eu não poupei nada, porque eu não ganhei suficiente para poder poupar, tá? E eu vejo muito coach de internet ensinando como poupar, mas aí esse discursinho só vale para a classe B e a classe A, pessoal. A classe C, que é o que eu sou, a gente não pode cair nesses papinhos. Bitcoin, poupar, fazer renda fixa, renda variável, essas coisas. Não é pra gente, cara.
A primeira coisa que a gente tem que fazer é batalhar por um salário digno. Depois desse salário digno, aí sim entra a questão da educação financeira. Aí a gente pode sonhar lá na frente, investir X para ganhar Y lá na frente. Mas antes disso, não. A gente não pode viver a vida inteira em austeridade, cara. A nossa vida útil é até 75, só estourando mesmo, 75, 80 anos, cara. Então, ó, eu com 40 anos, eu tenho mais aí 35 anos, se der tudo certo de vida. E como que vai fazer, cara? Eu vou vou ficar fazendo austeridade por 35 anos de vida, para na hora que eu tiver um dinheiro guardado, eu simplesmente ir de arrasta, cara, e não poder poupar nada, né? E ainda mais a nova geração, que vai ser pior ainda, porque com discursos como desse cara aí, ó, vai pegar a nova geração, cara. Essa reforma trabalhista já está pegando a minha geração e vai pegar muito mais a outra geração. Foi que nem eu estava conversando com um parente meu uns dias atrás, a gente estava falando sobre aposentadoria. Sabe o que significa aposentadoria no capitalismo, cara? Estorvo. Infelizmente, essa é a palavra. A gente é materialista, a gente conta com o termo correto. É um estorvo, cara. Para o capitalismo, o idoso é um estorvo. Ele não está produzindo mais nada. E você está tirando dinheiro do capitalismo. Ele é um estorvo, sabe? Então, é triste constatar uma coisa dessa, mas é a pura realidade, tá? Vamos continuar aqui, senão esse vídeo não vai render, cara. Um vídeo de 11 minutos, eu tô com 41, nossa senhora. Ele não é o problema, ele é a solução. Eu sei que você está pensando como trabalhador, muitas vezes numa condição de trabalho ruim, mas a culpa disso não é do empresário, é do governo. A sua vida é mais difícil por conta da alta carga tributária. É o mesmo discurso. Quando é alta carga tributária, a culpa é do empregado, não é do empregador, que não batalha, que tem poder político para tentar mobilizar a sociedade, mobilizar o político para mudar as leis. A culpa é sua, trabalhador. É você que não se movimenta para cobrar o seu político, tá? Não é do empresário, que tem mais poder político do que o reles trabalhador. Já começa aí, ó, terceirizando culpas. Agora chegamos na parte do vídeo que ele está terceirizando as culpas. Vamos lá, vamos continuar. Sufoca o empreendedor e tira coitado. Para se abrir que dó. Empresas. Que dó. Tem emprego, quanto mais empresa, mais emprego. Mas os empresários são gananciosos. Tudo bem, sendo gananciosos ou não. Tudo bem, tá tudo certo. Se for ganancioso, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Foda-se, né? Quando você cria leis que tornam o risco do empresário para o empreendedor ainda maiores, o que ele faz? Ele não tem estímulo para abrir a empresa. Ou então, sabe o que ele faz? Ele deixa aqui o país e vai embora com o seu investimento. Tanto é que a gente teve um êxodo de empresários aqui no Brasil, hein? De médio e pequeno empresário, foi tudo embora. Dane-se a ganância, o cara vai catar o dinheiro dele e vamos para fora. Cara, é uma sandice enorme, velho. Tá vendo? Não tem o que defender. O cara tá defendendo o indefensável, cara. É a mesma coisa que colocar um goleiro para defender num pênalti de... vamos entrar no mundo de Bob de novo, para defender num gol de 28 metros. Qual que é a probabilidade que o goleiro pegar uma bola dessa? Pode ser que ele pegue, mas qual que é a probabilidade? O gol tem 7 metros, o gol de futebol de campo profissional. Mas vamos aumentar, né? Ele gosta de aumentar as coisas, vamos aumentar 4 vezes o gol aí, vai ficar 28 metros. Qual que é a probabilidade do goleiro pegar? Ele tem uma chance, mas pode pegar, mas a chance de ele não pegar é muito maior, né? E aí tá rondando aí o mundo de Bob. Os empresários pequenos e os médios tá tudo pegando dinheiro e ó, vamos para fora, vamos para os Estados Unidos, vamos empreender nos Estados Unidos. Beleza, liberdade econômica. Lá eu posso contratar e meter um 7-0 que o americano vai trabalhar para mim. Confia que vai. Pense como empresário. Pensa, você está vendendo uma limonada na rua da sua casa. Mais imagem aleatória de banco de imagem, lemonades. Vendendo limonada na rua, vai vendo, é bem americano mesmo o negócio, né? Mas tem o dono da rua ali, que ele exige um monte de taxa para que você venda. Mais uma vez, exemplos hipotéticos,
que a gente pode falar? Vamos trazer pro real agora, vai. Esquece a imagem da limonada do menino sem dente aí, com o dente caindo aí, vendendo limonada na rua para ganhar $1. A gente tem os ambulantes, né? Que infelizmente tem muito ambulante na rua. Eu vou muito pra capital e eu vejo os caras vendendo as coisas na rua. Aí quando chega a polícia lá pra prender a mercadoria dos caras, eu também acho errado, né? Acho que as pessoas têm direito a seu sustento, né? Porque ali é uma fonte de sustento da pessoa, né? Eu acho totalmente errado tirar as coisas ali do negócio. Mas é aquele negócio que eu já volto a dizer para você, informalidade é complicado no nosso país. O governo deixa de arrecadar, deixa de ter dinheiro para poder investir. Agora, se o dinheiro é desviado ou não, é os políticos que vocês votam, que eu voto, né? Eu não vou me eximir da culpa também não, tá, pessoal? Infelizmente, a gente tem que ter a hombridade de cobrar os políticos e não fazer o que esse cara tá falando aí, falando que a culpa é do governo e nós temos que nos mobilizar e cobrar o governo para ajudar o empresário que está dando emprego para ele. Não, é o empresário, é a classe empresarial que tem que se mobilizar e mobilizar os políticos para melhorar as condições. Eu digo do pequeno e do médio empresário, do grande não precisa. E eles que têm que ir atrás para resolver essa situação. O trabalhador é a vítima, a gente nunca pode esquecer disso. O trabalhador é a vítima da situação. Tá? É a mesma coisa que a gente vai fazer uma análise bem estúpida aqui de uma agressão homem e mulher. O homem bateu na mulher, estão culpabilizando a vítima, que no caso é a mulher. É a mesma análise. Então, pessoal, vamos tomar cuidado com essa análise aí. Da sua limonada. Com isso, a sua limonada é vendida a R$10, mas R$6 fica com o dono da rua que cobra esse impostinho. Nossa, só 6. Podia meter 8, né? Já que gosta de inflar números quando quer, joga os freestyle da vida aí, coloca 8 de taxa e só 2 de lucro pro cara da limonada, né? Por que não faz isso? Porra, velho. Mas da rua de trás não tem esse dono da rua. Ou então tem lá o dono, mas ele cobra apenas R$1. De seus R$10, nessa rua atual, você paga 6 para o dono da rua. Na rua de trás, você paga apenas R$1. Eu pergunto para você, você continuaria pagando R$6 nessa rua? Não, porque eu não compro coisa de rua. Uau, ou você iria para a rua de trás, pagando apenas R$1? É isso que empresários fazem. Eles são tão gananciosos quanto você, que visa procurar um melhor local de trabalho, ou que quando você busca, por exemplo, comprar uma geladeira, você vai à loja que oferece o melhor produto pelo melhor preço. Empresários fazem isso. O empresário pega a empresa dele e vai para uma rua, para um país que a carga tributária é menor. E os riscos do negócio dele são menores. Olha essa excelente matéria do Eli Vieira, publicada na revista digital Gazeta do Povo. Não foram os sindicatos que nos deram a jornada de 8 horas, foi o desenvolvimento econômico. De maneira bem resumida, a matéria visa mostrar, através de vários estudiosos, vários. Olha, o sindicato... Vários estudiosos, vários. Aí agora ele está na parte do vídeo que ele está embasando cientificamente suas narrativas, né? Já meteu um Gazeta do Povo, já meteu um cara aleatório que escreveu uma bobagem e tá para basear a narrativa dele. Vamos lá. Se não tiver essa participação toda que eles alegam ter para a redução da jornada de trabalho, foi desenvolvimento econômico. A ação de sindicatos pode ter algum efeito no estabelecimento de uma lei, mas lei sem base econômica não se sustenta, disse o economista Cláudio Chiquida. De fato, a introdução de lei de limitação da jornada de trabalho com frequência veio após acontecerem reduções orgânicas da jornada em diferentes países, continua a matéria. Mais um trechinho da matéria. Em 1842, os carpinteiros navais de Boston, que não eram sindicalizados, ganharam a jornada diária de 8 horas, disse o estatístico em sua publicação própria. O Congresso estabeleceu as 8 horas por lei somente em 1868, mas não foi eficaz de imediato, pois também reduziram os salários em 20%. Corte foi revertido pelo presidente americano no ano seguinte. Mesmo com a lei, os sindicalistas só conseguiram de fato a jornada que teriam numa queda vertiginosa da jornada entre 1914 e 1919. E aí, pessoal? Vai esperar a benevolência do seu patrão para reduzir sua carga?
É o que está dizendo aí, é o recorte que o cara trouxe. É melhor esperar o empresário tocar no coraçãozinho dele ali e falar, não, ó, tadinho, tá trabalhando demais, vou contratar um cara para ajudar ele, eu vou reduzir a carga horária dele. Quando que você viu isso, cara? Quando na vida você viu isso? Pode ser que tenha, sim, um empresário ou outro ali que tenha um coraçãozinho ali que fala, não, vou contratar o cara, vou parar de lucrar um pouquinho aqui, vou contratar um cara porque o cara tá se esforçando demais, tá cansado, né? É o que o recorte está dizendo. Cara, é o grande erro do economista de Mises, é o grande erro do economista que lê esses caras aí, que é o seguinte, o mercado se autorregula. Não, cara, o mercado não se autorregula porque é capitalismo. A base do capitalismo é lucro. Como que você faz para obter lucro? Redução de gasto. A redução de gasto ela pode vir por via de matéria-prima e por via de mão de obra. Como que se faz através da matéria-prima? Pegando matéria-prima de qualidade parecida, não melhor, né? Sempre não melhor, mas qualidade parecida ou inferior. E no questão de gastos com funcionalismo, ou você contrata menos, você faz demissão e atribui mais tarefa para uma pessoa só, ou você mecaniza o sistema de produção, porque o capitalismo funciona por lucros, é só lucro. Lembra, mais uma vez, vou contar aqui, olha aqui, mais uma vez, ó. Lucros. É isso, gente, pense nisso. Se numa jornada X vocês produzem 100 quilos de trigo, trabalhando menos, vocês vão produzir menos. Como é que você vai continuar ganhando a mesma coisa? Não faz sentido. É claro que o empresário, interessa o empresário, ele é ganancioso, o que ele vai fazer? Ele vai mandar embora, ou ele vai encerrar o negócio, porque não há estímulo para que ele produza. É simples assim. Sendo ganancioso ou não. Produzir trigo, cara. Eu vou fazer uma 5x2, eu vou reduzir a produção de trigo, tá? Aí o que acontece? Eu vou falar um exemplo bem rápido para produção do trigo aí que ele falou. Quando você pega ali para fazer a coleta lá do negócio do trigo, para transformar em trigo e tudo mais, você vai fazer movimentos repetitivos, você sozinho lá, ou com pouco funcionário ali para fazer o negócio. O que vai acontecer no médio e longo prazo? Lesão por esforço repetitivo. O que vai acontecer? Esse cara vai se afastar, porque ele está com lesão. Isso ele não pedia conta antes, tá, pessoal? Porque é um trabalho braçal fudido, né? E ele vai ter LER por carregar os granel lá, os sacos de trigo, que são pesadíssimos. Ele pode ter uma LER lá, lesão por esforço repetitivo, tá? Aí ele vai se afastar. Aí esse trabalhador lesionado vai para onde? Para se manter? Vai para onde? Vai recorrer aonde? Governo. O governo vai pagar o auxílio dele, né, para ele recuperar em casa. Isso se não cair lá num SUS para fazer uma cirurgia para correção de alguma hérnia, correção de alguma coisa do punho, né, da parte sinovial do braço aí por esforço manual repetitivo, né? É isso. Basicamente isso. O trabalhador ele só é funcional quando ele aplica o 100% dele no 6x1, tá? A gente está discutindo aqui o 6x1. O trabalhador ele é funcional quando ele trabalha, lógico, mas no 6x1, ele vai aplicar no 6x1. Se você tiver um dia que você não vai estar 100%, que a gente é ser humano, não é máquina, você já começa a não servir mais para o empresário. O empresário, ele vai falar, não, vou contratar um cara para ajudar esse cara, porque esse cara está cansando. Vai contratar, confia, viu? É muito mais fácil ele demitir você e contratar outra pessoa pagando até menos, tá? Pagando menos que você recebia. É a lógica do mercado, é o livre mercado, é o mercado se regulando, tá bom? Cara, se não fosse as leis trabalhistas e muita luta sindical, cara, eu tenho certeza absoluta que a gente ia estar vivendo num estado de servidão ainda, cara. Se não tivesse CLT que regesse alguma coisa nesse país na questão trabalhista, a gente estaria no estado de servidão ainda, se depender. Como assim tem que pagar salário pro cara?
Era, cara, volta a dizer, lá no comecinho do vídeo que eu disse pra vocês, pagou 13º, mas como assim paga o 13º salário? Tem uma história engraçada desse 13º salário, né? Que as semanas do mês, dependendo a contabilidade, 4 ou 5 semanas. Então esse 13º salário é a compensação de 5 semanas que deixaram de ser contabilizadas lá atrás. E foi dado pra gente como um benefício, mas na verdade é um salário justo pago nos 365 dias do ano, tá? Tem a outra questão aí que é a CLT, mas como assim agora tem carteira assinada, né? Na época que a Lei Áurea foi assinada, mas como assim? Agora eu vou ter que liberar meus escravos, agora eu vou ter que pagar para esses caras fazerem esse trabalho que estavam fazendo? E assim como outras leis que foram feitas para proteger o trabalhador. O que a gente teve desde a época do Temer foi só desmonte. E as pessoas foram muito cegas, achando que o PT, quando foi eleito aí, iria revogar algumas leis trabalhistas. Negativo, não vai acontecer, cara. Nenhum governo na história, de pós-ditadura, fez isso. Fazer retroagir leis. Eles não vão fazer isso, cara. Esquece, o PT não vai fazer isso. Eles não vão rever a reforma trabalhista. O que eles podem fazer no máximo é lutar para manter o que está. Mas rever não vai. Você pode ter certeza. Governos assim conciliatórios, eles não fazem isso. E muito menos governo de direito. O que ele puder arrancar, ele vai arrancar. Teve uma fala infeliz do Marcos Feliciano esses dias falando que o trabalhador vai ter que trabalhar até exaustão. Sabe? Então são uns absurdos que não dá pra tancar, tá, pessoal? Mas vamos continuar essa merda que tá acabando. Então, ele não vai ter estímulo para produzir. É assim que funciona. Portanto, o que a gente precisa entender? A cada dia, aprender o que é ser, de fato, uma pessoa com um pensamento correto, a não ser esquerdista. Um esquerdista pensa que o empreendedor... Já entra com preconceito e entra com essa merda de subjetividade. Pensamento correto. O que é um pensamento correto? O cara não diz no vídeo dele. Porque não dá para pontuar o que é um pensamento certo, o que é um pensamento errado. Dá para... Em que campo? Né? A gente vai falar também. Porque dá para pontuar. Um pensamento correto, o que é? Seguir a lei. Agora o cara está indo contra um projeto de lei. Se virar lei, o cara vai ter que seguir. O cara vai estar sendo correto? Se ele seguir a lei, sim. Se não. Está na lei prevista que você não pode agredir alguém, que você não pode matar alguém. Se você fizer isso, você não é um cara correto. Só se for nesse campo, nesse mérito. Então ele joga tudo que é bom pro campo dele, que ele se diz de direita, e joga toda coisa ruim para a esquerda, que é uma coisa que ele não julga correto para ele, que não é bom para ele. Tá? Só que é assim, cara, essas pessoas que vivem em Nárnia aí, acham que é só as coisas que eles acreditam que é as corretas, e o resto que se dane, que é tudo errado. E você fala uma vírgula diferente do cara, você é um esquerdista, você é logo você é uma pessoa ruim. Galera, toma muito cuidado com esse discurso, tá? E esse tipo de discurso que esse cara tá fazendo aí, estão separando famílias, estão desamigando pessoas, está nutrindo violência. É muito perigoso esse tipo de discurso. Você chegar a falar que ser de direita é bom e ser de esquerda é ruim, é um problema. É um problema gravíssimo, é um problema que a gente está vendo que está sendo problema social, tá, pessoal? Eu convivo no meu círculo social de amizades. Isso separa famílias, separa amigos, cria inimigos onde não tem. Você pode discordar e concordar com qualquer coisa na sua vida, mas existe uma coisa que as pessoas acabam esquecendo que se chama ponderação. Tá? O é o inimigo. Há empreendedores canalhas, claro que há, mas o empreendedorismo em si não é mal, pelo contrário, é a chave do progresso econômico. É a chave do progresso econômico. Se você fica matando, sufocando a galinha que dá os ovos, não vai ter ovo mais. É o empreendedor que gera emprego. É o empreendedor. Volto a dizer, não é o empreendedor que gera emprego, o que gera é demanda. Manda esse cara que está falando que o empreendedor gera emprego abrir uma empresa de venda de água mineral no deserto para ver se ele vende. E manda contratar pessoas lá para trabalhar com ele. Ele vai quebrar, acho que no primeiro dia já. Cara, que absurdo, cara. Pelo amor de Deus.
que gera emprego. E somente com desenvolvimento tecnológico, somente com maior produtividade, com menos burocracia, é que se melhora a condição de vida do trabalhador. Você precisa entender que esses burocratas, os esquerdistas, com as leis mágicas... Esquerda é burocrata, velho. Tem certeza? Tem certeza que é a esquerda que é burocrata? Então, ó, vou fazer uma pergunta aqui, genuína, tá? Se a gente tem um congresso de maioria de direita conservadora, por que essas leis não são derrubadas? Essas leis que são burocratizantes para o pequeno e para o médio empresário, por que elas não são derrubadas? Na canetada mesmo. Porque já dizem que o Congresso tem mais poder que um presidente? Por que não é derrubada? Por que não retroage? Porque está sendo benéfico para eles, pessoal. Por mais que seja burocratizante, para o rico não é. O rico não paga imposto no país, cara. Agora que eles estão com essa bobagem aí de fazer taxação de rico. Ai, cara, no fim da história, quem sofre é o trabalhador e o pequeno empresário. Mas já digo, vou dizer mais uma vez, nessa história toda eu tô do lado do trabalhador, tá bom? Eles é que são o problema. O inimigo é o Estado gigantesco, esse Estado comunista, não o empreendedor. Estado comunista, Estado gigantesco. Cara, isso é um assunto, uma outra seara, já deu 1 hora de vídeo. Vamos lá, Estado gigantesco. O que se diz por Estado gigantesco? É um Estado que tem muito servidor? É isso que ele quer dizer? Se você puxar um gráfico, pode ir no Google. Puxa um gráfico no Google, falando sobre serviço público. A gente trabalha com um mínimo que a gente deveria trabalhar em cada setor. Vai dar uma visitadinha nas escolas, dá uma visitadinha nos postos de saúde, dá uma visitadinha nos correios, vai dar uma visitadinha em qualquer lugar que tenha serviço público, vai ver a demanda que esses caras têm. É grande pelo número de funcionários que tem, então o Estado não é pequeno. O Estado não é grande, o Estado é pequeno. Emprega muito menos do que deveria. O que pega no orçamento são super salários dos cargos altos, tá? Aí você faz a base de baixo para cima, você faz uma análise de baixo para cima, você acha que o problema é aqui embaixo, mas o problema é lá em cima, tá? Né? É na parte de cima, no teto ali dos servidores em todas as esferas. É no teto, não é na base. Aqui mesmo na minha cidade, os vereadores votaram um aumento astronômico, o próprio salário, que eles vão começar a receber agora nesse mandato. Tá? Você pode pesquisar no Google também. O prefeito também vai ganhar um salário astronômico, acho que 40%, eu não me lembro de cabeça. Eles votaram o próprio salário, demorou acho que 13 segundos a votação. Agora, todo ano, os professores, servidores municipais fazem uma greve para ganhar, sei lá, 5% de aumento, que foi a última que a gente conseguiu aí, 5% de aumento. Parou, acho que uma semana e meia, alguma coisa assim, para ganhar 5% de aumento, cara. E os caras votam o aumento do próprio salário, 40% de aumento em 13 segundos. Onde está o erro? É o Estado? É o Estado que está gigante? Me fala aí, cara. Você não vai falar, né? Isso você não vai falar, você não vai fazer essa análise. É uma análise muito complicada de fazer. E Estado comunista, a gente vive no comunismo. O cara, para começar, quando o cara fala que é comunismo, pessoal, isso aí vale uma dica para quem gosta de conversar com política com os outros. O cara já falou que a gente vive num comunismo, é que você já pode ter certeza, você pode ficar tranquilão que o cara de política não manja porra nenhuma, tá? Porque primeiramente, para você saber debater sobre comunismo, você tem que dominar o capitalismo. É o que a gente que é panfletário de socialismo faz. Estuda primeiro, não é estudar o inimigo, porque o capitalismo é uma forma econômica, um estilo econômico. Não é bom, ruim, mal. A gente não faz julgamento da situação como se fosse malvado, feio, tonto, besta. Não. A gente faz análise material da coisa. O capitalismo é uma forma de economia, assim como o socialismo é outro estilo de economia. E o comunismo que ele está apregoando aí é um processo após o socialismo, que não chegou a ser implantado em qualquer lugar desse planeta.
O que está se aproximando do comunismo é a China. Nem a União Soviética foi comunista. Então, antes de você ficar falando essas bobagens, cara, isso aí vale pro Rodrigo Mocelin aí. Antes de falar negócio de comunismo, vai estudar um pouquinho sobre o capitalismo que você tanto defende e depois vai tentar entender o socialismo para depois falar de comunismo. Porque isso aí, você como um influencer que tem milhares de seguidores aí, tem que ter uma responsabilidade muito grande daquilo que você fala. É triste escutar isso. De verdade, eu falo de coração aberto. É triste escutar isso. A solução para melhorar a condição dos trabalhadores não tem a ver com mais leis que sufocam os empreendedores e fazem com que eles não tenham estímulos para empreender e assim gerar emprego. A solução é o oposto, deixar melhores condições para os empreendedores. E somente assim os trabalhadores terão melhores condições. É assim que funciona. Confia que é assim. Confia. É assim mesmo. Você dá uma melhor condição para o empreendedor. O que é a melhor condição para o empreendedor? Isso aqui, ó. Família. Ele vai pegar um pouquinho e falar, nossa, tem muito. Peraí, eu vou dar um pouquinho pro empregado aqui que ele tá precisando. Eu vou dar uma melhor condição pro cara. Não, cara, ele não vai fazer isso não. O máximo que ele pode fazer é atualizar o maquinário dele para render mais o serviço dele. Agora, dar dinheiro pro empregado, aumentar o salário do empregado que está sendo explorado, confia que vai ser assim. Confia. Se não tivesse o aumento do salário mínimo, que é uma conquista do trabalhador, nem o mínimo esses empreendedores pagariam, tá? Que tem uma lei num país que você não pode contratar alguém se você não pagar o mínimo para esse alguém, tá? Por isso que tem salário mínimo. Funciona nos Estados Unidos, gente. Isso aqui na teoria aconteceu assim, acontece sempre. Assim. E a velha dinâmica, trazer a cultura americana para a cultura brasileira, que são culturas completamente diferentes. É um país desenvolvido versus um país em desenvolvimento. É um país do eixo norte e um país do eixo sul. Quando vem a calhar, eles vêm e fazem a comparação. Quando não vem, eles não fazem a comparação. Simples assim. Cara... Tem que acabar com o CLT, com todas essas porcarias de leis trabalhistas que atrapalham o trabalhador. Tá atrapalhando, né pastor? CLT tá atrapalhando, né? Ter que contratar pastor via CLT. Não pode abrir um PJ de pastor? Ah, você odeia o trabalhador. Meu amigo, nos Estados Unidos, olhe para os Estados Unidos. Isso já aconteceu lá. É assim lá. É por isso, não tendo essas cargas tributárias sobre o trabalho, não tendo esse governo que sufoca o empreendedor nos Estados Unidos trabalha, tem mais coragem para empreender, logo tem mais oferta de emprego, por isso as condições dos trabalhadores melhoram. Esse é o jeito natural. Esse é o jeito, não por meio de leis. Disse o americano. Leis mágicas, mas por meio do aumento de produtividade. E para ter aumento de produtividade, a gente tem que parar de sufocar o empreendedor. É isso aí. Quiser me xingar, fica à vontade. Deixa um comentário aqui, Deus abençoe, até a próxima. Se quiser me xingar, olha fica aí, à vontade. Quem tá aqui de novo com o microfone. Ai, se quiser me xingar, fica à vontade. Ele sabe que vai tomar. Cara, foi desonestidade intelectual do começo ao fim. Eu vou ficando por aqui também, tá, pessoal? Deu 1h08 aí. Quero agradecer vocês que ficaram aí e aguentaram o meu react aí toda hora parando, porque não dá, pessoal. Não dá ficar escutando isso aqui e ficar de braço cruzado só olhando. Não dá. Tem muita contradição. O cara é um gerador de contradição, cara. Desculpa dizer, essa é a palavra. Pessoal, quero agradecer demais a todos que assistiram o vídeo até o final aí, ou se pularam depois assistiram mais pra frente aí, não tem problema não. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo no canal, deixe seu comentário. Não xinga não, pessoal, por favor, eu não gosto de hater não, eu não respondo hater. E se for um xingamento forte, eu denuncio e deleto o comentário. Deixa um comentário construtivo, acho que é mais bacana, acho mais legal, mais interessante. A gente precisa de paz nesse mundo, pessoal, não precisa ficar um se gladiando com o outro não. Então se inscreve aqui embaixo no canal, deixe seu like, é muito importante que o YouTube repasse o vídeo pra frente, tá? E se não é inscrito no canal, se inscreva. E também tem o canal aqui, ó,
aqui, ó, desse lado aqui, ó, Fala Limeira. Eu tô dando prioridade para esse canal também. Digita aí Fala Limeira, pessoal, vocês vão achar. Se inscreva no canal também, é um canal de podcast. Eu faço entrevista com a galera aqui nesse estúdio aqui também. E eu trago um pessoal legal aí, bacana, da cidade. E eventualmente trai alguém de fora. E é isso aí. Obrigado mesmo a todos que ficaram até o final. E daqui a pouco a gente volta. Valeu!